Meus caríssimos alunos do terceiro ano, tudo bem? Vocês devem estar tensos, né? Eu entendo. Tanta expectativa nesse ano e uma pandemia dessas proporções para encher a cabeça de vocês. Vejam, estamos em isolamento social. Eu estou, creio que vocês também estejam. E se cada um de nós fizer a sua parte, ficar em casa, quieto, se concentrando no que pode se concentrar em casa, então no caso de vocês estudando, no meu caso preparando aulas, gravando vídeos, corrigindo atividades, tudo isso vai transcorrer bem e alguma coisa vai mudar em nós para o ano que vem. Tá? E foi pensando nisso que eu enviei o texto que eu enviei para essa semana. Acho que é um momento em que a gente pode refletir um pouco mais, né? A minha ideia original era ir passando por diversos gêneros com vocês. Eu passei pelo manifesto, por exemplo, e caminhar para uma preparação que fosse tanto para o Enem quanto, logicamente, para quem quer prestar o Unicamp. Mas diante de tantas coisas que têm acontecido, eu achei interessante propor esse texto para vocês. Tá? Esse é um texto do Graciliano Ramos e faz parte de um livro, em princípio, pensado para jovens, mas é, no fundo, uma compilação de histórias populares do Nordeste. Isso tem tido um grande apelo nas provas do Enem e é muito importante para resgatar a nossa cultura tão violentada em tempos nos quais a cultura externa prevalece sobre a nossa própria cultura. Mas o que me interessa especificamente nesse texto é o que ele nos faz refletir, sobre o que ele nos faz refletir. Tá? Alexandre e Outros Heróis é um livro em que o personagem principal, Alexandre, é um sujeito que tem um olho torto, um olho que vocês vão entender nesse texto, né, como ficou torto, e ele vai contando, né, diversas histórias, muitas delas que parecem história de pescador, mas cada uma delas tem um sentido profundo. Tá? Nessa que vocês vão ler, Alexandre faz uma reminiscência para quando era mais jovem e reflete sobre um episódio que se passou quando o pai perdeu uma égua. Então, o pai tinha uma fazenda, né, e aí uma égua, né, desapareceu. E o pai viu ali o filho brincando e falou: olha, filho, se você der vista, se você avistar, se você vir a égua, avisa. O pai só disse isso. Tá? Mas o Alexandre, que tinha, né, além de muito respeito, ele tinha também muita devoção pelo pai, para não dizer um pouco de medo, guardou aquela mensagem de uma outra forma. Então vejam, o enunciador pai diz uma coisa. Essa mensagem chega, né, ao aparelho receptor do Alexandre, mas é interpretada de uma outra forma. E o Alexandre guarda essa mensagem em algum lugar na cabeça dele e vai fazer coisas de menino. E ele acaba, né, lá no meio do mato, perto de uma clareira, ele acaba adormecendo. E aí, né, quando ele acorda, ele ouve um barulho e lembra. Ah, meu pai falou da égua, deve ser a égua. Mas estava uma escuridão só, um breu só. Então, Alexandre olha para a escuridão e vê um bicho grande se movendo. A fala do pai prevalece sobre os próprios sentidos dele e ele fala, é a égua, sem ver. E aí ele se prepara para, né, pegar a égua. Então ele traça ali uma estratégia e se lança sobre a égua. Acha muito estranho, né, o quanto a égua se debate, mas ele está tão, né, possuído
pela mensagem do pai, né, que ele tinha que levar a égua, que ele não solta do pelo da égua, né, e nem deixa os outros sentidos, né, perceberem se aquilo era uma égua ou não. Né? Ele simplesmente se agarra, o bicho sai em disparada, né, e ele agarrado, né, e o bicho se enfia numas touceiras de espinho, vai rasgando a roupa dele, o rosto dele. É tão intenso que um olho dele é arrancado, o olho que era torto. Ficou torto por isso, inclusive. Mas o tormento, né, o desejo de agradar ou de não desagradar o pai, ou de atender o pai é tão grande que ele fica ali agarrado na égua. E aí, né, se enfia no meio do mato. Há um momento que a égua cansa, né? Que o bicho, na verdade, a gente não sabe se é uma égua, o bicho cansa e ele acaba passando ali uma corda no pescoço do bicho e leva o bicho até a fazenda. O bicho está tão cansado que vai o acompanhando, e aquele breu, aquela escuridão absoluta, tá? Ele não conseguia ver que bicho era. Ele chegou em casa, pôs o bicho amarrado lá dentro do estábulo, e aí passou, né, pelo alpendre da casa, e viu ali os adultos, né, rezando, o pai muito preocupado. Ele apareceu, o pai ficou, né, eufórico, mas ao mesmo tempo bravo. E falou assim: mas o que você está fazendo, meu filho? E aí, olha você como o estado que você está todo rasgado, estrupiado. E ele tenta explicar para o pai que ele achou a égua. E que o pai tinha mandado ele procurar égua. E o pai dizendo: não, eu não mandei isso procurar égua nenhuma. Eu falei que se você visse, eu não disse para você se meter no meio do mato à noite, ficar sumido um dia todo. Olha a sua mãe, o estado que está. Bom, mas se você trouxe égua, vamos lá ver essa égua. E quando vão ver, não era égua. Ele tinha trazido uma onça tão grande que deu para ele confundir com uma égua. E a história, né, termina só com um leve adendozinho, né, que ele voltou no caminho e achou o olho perdido. E não teve dúvida, tá? Deu uma limpada ali no olho e pôs o olho de volta. Só que ao pôr o olho de volta, ele pôs de um jeito que o olho olhava para dentro. E essa é a grande sacada, é a grande mensagem que o texto tem, que nos faz pensar no seguinte: até olharmos para dentro, o que enxergamos é um mundo, só o mundo que está fora, que às vezes é um mundo de muito tormento, de muita cobrança, de muita exigência, em que nem sempre a demanda que chega até aqui é exatamente aquela que nos foi falado, nos foi transmitida. Então é importante que não se olhe apenas para fora, mas que se olhe para dentro, para pensar na existência, para pensar nos medos, nas angústias, na ansiedade. Né? E para que a gente pudesse começar de uma forma leve, eu achei que esse texto ia ser interessante, ok? Então eu desejo a todos, né, uma boa semana. Vou por aqui algumas coisas para a gente refletir e pensar, ok? E aí nós nos encontramos semana que vem, pessoal, certo? Então mantenham-se serenos e que essa pandemia passe o mais rápido possível. Mas até lá, ficamos juntos aqui, ok? Um abraço, pessoal.